Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão das obras espíritas. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra Ceifa de Luz e vamos iniciar o capítulo 2, que se intitula Desculpar. A citação é de Mateus 18:22, em que Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. É nosso dever desculpar sem demora, sem ficar criando desculpas para desculpar, ficar inventando desculpas para não desculpar. Atende ao dever da desculpa infatigável. Sim, não crie desculpas, não crie dificuldades, esmorecimento para desculpar. Isso diante de todas as vítimas do mal. E quando se diz aí vítimas do mal, é importante dizer que vítimas do desconhecimento, vítimas da ignorância do bem. Os nossos irmãos que caem em equívocos na vida, fruto do desconhecimento da luz, do desconhecimento da necessidade de fazer sempre o bem. Desculpemos, porque isso nos irá oportunizar, na verdade, irá oportunizar ao nosso semelhante as chances de corrigir o caminho. Que assim como nós, é um irmão em processo evolutivo. Não se engane. Outrora, encarnações passadas, já fomos nós quem caímos em equívocos às vezes muito maiores. Desculpemos. Desculpemos diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Para que o bem não demore a fazer presença muito mais constante ao nosso redor. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Eu vou lembrar a você isso mais uma vez. Certo que o mal que foi feito por nossos irmãos equivocados, contará com os empreiteiros, ou seja, existirão irmãos, haverá irmãos exercendo, praticando o mal. E porque a gente vai desculpar, da noite para o dia vão desaparecer os empreiteiros do mal. Mas fique tranquilo. De certo que o mal contará com empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto,
em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, olha aí, Emmanuel, nos lembrando que não nos cabe julgar os nossos irmãos. Lembra do atirai a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou? É porque somos criaturas igualmente imperfeitas em outras áreas da nossa vida. Em outros campos nós somos também imperfeitos, suscetíveis de acolher-lhe a influência. Somos tão imperfeitos que somos suscetíveis de praticar o mal que hoje a gente condena. Vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Então vale perdoar sem condição, sem preço, né? Sem impor quaisquer condições, perdoar incondicionalmente, para que o poder dos intérpretes da sombra, para que o poder daqueles nossos irmãos que estão empreitando no mal, o poder deles vá se reduzindo até a integral extinção, não dos nossos irmãos, do poder da ignorância. Que eles possam receber esclarecimento através das nossas próprias ações, do nosso próprio perdão, das nossas ações do bem, do nosso exemplo de evangelho com a própria vida. Recorda que, recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio, mas que nos cabe socorrer cada dia. A gente precisa socorrer essa ignorância. A gente precisa socorrer a ausência de fortunas espirituais, do esclarecimento que tantos dos irmãos que estão à nossa volta têm de lidar, agindo com ignorância e com a falta de esclarecimento, com as dificuldades tão maiores do que as nossas. Acima da crueldade, encontramos junto de nós aqueles que precisam do nosso socorro. Quem poderá com os olhos do corpo físico medir a extensão da treva? Sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime. Quem poderá? Com os olhos do corpo físico, apenas com o que a gente está vendo com os olhos do corpo físico. E não em todo o contexto, em toda a vida pregressa de cada um de nós. Quem poderá medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Aquele irmão, aquela irmã que se envolveu no crime, com os olhos físicos, os olhos do nosso corpo físico, a gente não consegue compreender pelas dificuldades pelas quais passou aquele irmão, aquela irmã. A quantidade de violência ao longo da vida com o qual aquele irmão, aquela irmã tenha se deparado como o único exemplo que teve.
Eu me recordo de uma reportagem que eu vi uma vez que um pai de um desses territórios do Oriente, em constante guerra, o pai foi entrevistado, havia saído um fim de guerra temporário, um fim temporário de guerra, depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Foi, meu Deus, foi. Depois de 10 anos. Havia tido uma trégua temporária no território. E ele estava cuidando sozinho. Ele ia cuidar sozinho de uma filha de 9 anos. Não, de 10 anos. Uma filha de 10 anos. Até a guerra tinha recebido uma trégua depois de 10 anos e a filha tinha exatamente os 10 anos. Ou seja, a filha nasceu na guerra. A filha nasceu na guerra. Repare a situação. Olhe o desespero do pai quando falou ao repórter. O repórter questiona ele como ele se sentia em ter sobrevivido 10 anos de guerra. Aí ele disse: minha preocupação não é tanto ter sobrevivido. A mulher, a mãe da filha, havia morrido na guerra. Ele disse: minha preocupação não é tanto ter sobrevivido. Saber como é que eu vou explicar para minha filha que durante 10 anos da vida dela conviveu vendo a guerra. Como é que eu vou explicar para ela o que é paz? Entende? Entende porque aí, na página anterior, ele diz exatamente lá em cima: atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Quando a gente deixa que o mal vá tomando conta, sem que a gente exerça o bem, sem que a gente exerça o perdão, as dores, as mágoas e todos os sentimentos sombrios, eles vão crescendo, a começar por crescer dentro de nós. A começar por crescer dentro de nós. Aqueles que ficamos guardando, remoendo, degustando mágoa. Inutilmente. Sempre. Inutilmente sempre. Exerçamos contínua e incessantemente o perdão. Quem poderá medir com os olhos do corpo físico? Desculpem. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Mas somos filhos, às vezes, muitas das vezes, de família mais estruturada, criados em boas condições, com a vida de conforto que os nossos pais puderam nos dar.
Quem, quem poderá medir a dor e a treva que existe naquele irmão desprovido de tantas dessas coisas? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a porcentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Vocês acham que, em sã consciência, qualquer um de nós gosta, se sente bem, se sente com prazer? Estou dizendo em sanidade mental. Se sente bem em cometer crime, em roubar, em matar? Quem na sombra terrestre, quem aqui dentre nós irá toda a porcentagem de dor e necessidade, tanto de dor quanto necessidade é necessário para produzir o desespero e a revolta? E nessa história de dor e necessidade entra também o percentual de ignorância que é necessário para se produzir esse desespero e revolta. Está julgando o irmão. A lei do Supremo Senhor, no momento oportuno, tratará de um modo ou de outro, girar a chave dentro de cada um de nós. Dentro de cada um dos nossos irmãos que se encontra em desvario, em ignorância do bem. Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Então, observa tudo à nossa volta. E você já vai perceber que a própria natureza já nos traz fabulosas lições de bondade. Tanto à nossa volta, que a natureza nos dá em bondade sem cobrar-nos nada. Na beleza do cântico dos pássaros, da chuva para poder amenizar o calor e molhar a terra seca do sertão, para renovar a esperança nos corações tão aflitos. Na beleza das flores, que encanta tantos poetas, que encanta corações apaixonados. A natureza já é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela generoso o monturo que a injúria, o sol revela generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. Sabe, quando a gente reclama do sol que aquece, ele revela quanta injúria existe nisso. Quando ele converte
todas essas injúrias sem alarde em recurso fertilizante. Nós passamos, ainda hoje estamos, né? Mas passamos, eu diria, por um período maior da Covid, em que ficamos tão enclausurados. E uma das principais vitaminas que se usava para tratamento medicamentoso, era a vitamina D. A vitamina que o sol nos fornece de graça. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as injúrias da gleba, não será mensagem de podridão. Isso para aquele que entende as angústias da estrada. Não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Então, quando a gente vê odor, pântano da estrada, é a própria estrada rogando-nos de modo comovente, meio que chacoalhando a gente, dizendo: esse terreno precisa ser revolvido, transformado em terra produtiva. Então, quando a angústia existe dentro de nós, mas a gente sabe que nada é ao acaso, a gente trata de se mobilizar em revolver a escuridão que exista, aquilo que esteja nos angustiando, que esteja nos apertando, em trabalho produtivo, em auxílio, em extensão de trabalho e serviço ao próximo. E aí a gente transforma esse terreno que está dentro doído, com odor de pântano, de terreno improdutivo. Quando a gente entende essa angústia da estrada, ainda a gente entende que se Deus é infinito amor e a gente está nessa angústia, é porque a gente está impedindo a entrada de Deus em nossa vida. A gente está de algum modo olhando a entrada da luz, deixando fazer pântano. E como é que a gente faz para fazer entrar a luz? Busca na ação edificante, no bem, todo dia, incessantemente. Uma oração aos nossos irmãos em dificuldade, no sorriso, passando por tantos momentos tristes. No compartilhamento do que nos sobre, às vezes até do que nos vai fazer falta, para que faça menos falta na vida do nosso semelhante. É assim que a gente transforma esse terreno pantanoso em terreno produtivo. Tudo na vida roga entendimento, esclarecimento, busca de conhecimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem nas horas. Já dizia Paulo, nos recomendando: amai-vos e instruí-vos
Então, instruamo-nos com entendimento, com a busca do entendimento, do esclarecimento, e exerçamos o amor com a caridade, para que a caridade, exercício do amor, e o entendimento, exercício da instrução, nos orientem nas horas. Ovídios, não esqueça que a própria noite na Terra, escuridão aparente, é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço. Em cada alvorada nova, até a pausa da noite, para o nosso refazimento, para refazimento das energias do corpo físico, para que a gente, enquanto o corpo descansa, a gente vá atrás de tarefas novas, de aprendizados novos em espírito, e voltemos aprendendo a ciência do recomeço em cada alvorada nova, em cada nascer de novo dia. Faze a outrem aquilo que desejas que seja feito. Advertiu-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, que nós também as cometemos, nós não somos santos. Com o amparo do silêncio, a desculpa incessante, com o amparo do silêncio e com a força da humildade. Humildade, reconhecer que também nós cometemos as faltas, mais do que motivo para nós desculparmos, satisfazermos a outrem aquilo que desejaríamos que nos fosse feito, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, ausência de todo o mal. Somente na desculpa incessante. Somos todos irmãos em contínuo progresso. Exerçamos a caridade, hoje, amanhã e sempre. E aí? Muito disso te tocou? Curte. Bom, se algumas coisas te fizeram refletir profundamente, te plantaram alguma semente virtuosa, necessitando naturalmente do seu trabalho enquanto agricultor dentro de si, compartilha, curte, compartilha com outras pessoas que também possam ser beneficiadas por essas reflexões. Comenta o que você mais gostou, o que mais te fez refletir. Nos deixa algum comentário sobre como isso começa a transformar a tua vida. E no mais, a gente se vê para outras reflexões no nosso próximo encontro.